Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados referentes ao quarto trimestre de 23. Estão presentes hoje conosco Liel Miranda, nosso CEO, e André Natal, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. O Q&A será feito, como de costume, após o término da apresentação inicial. Pedimos que aqueles que desejarem fazer perguntas levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom e aguardem o microfone com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, com base em informações que estão atualmente disponíveis. Gostaria então de passar a palavra ao nosso CEO, Liel Miranda, que iniciará a nossa videoconferência. Liel, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e todas. Grande prazer estar aqui com vocês nessa primeira oportunidade de estar falando sobre Alpargatas. Eu me juntei à empresa há uma semana, então, obviamente, tenho pouca perspectiva sobre 2023, que o time vai explorar em detalhes, mas talvez me apresentando, eu tenho, como vocês devem ter visto, quando foi anunciado em dezembro, eu tenho mais de 30 anos de carreira em produtos de consumo de massa, duas empresas, a Souza Cruz, o British American Tobacco, e a Mondelez, onde eu fui presidente dessas duas empresas nos últimos 8 anos aqui no Brasil. Antes disso, eu tive uma carreira internacional, passando por China, Canadá, Inglaterra, com posições globais, regionais, e estou aqui na Mondelez nesse processo de indução, mas que, na verdade, começou já há algum tempo, desde o anúncio em dezembro, onde eu tive a oportunidade de me debruçar aí com o time no diagnóstico que foi feito em 2023, com o plano de turnaround que a gente está implementando, e estou absolutamente convencido que nós temos as ferramentas e estamos no caminho para que a gente possa retomar o crescimento em 2024. Eu estou muito animado com essa oportunidade de estar me juntando ao Alpargatas. Todos sabem, acho que é uma marca com um potencial gigantesco, a Havaianas, que é uma unanimidade no Brasil, e a gente tem a oportunidade de continuar construindo essa competitividade aqui no Brasil, e também tem potencial internacional, como já foi provado, e a gente tem a oportunidade de expandir, retomar crescimento e expandir nos mercados internacionais. Então, grande oportunidade de crescimento. O plano de turnaround, que acho que já foi apresentado anteriormente, a gente já está implementando, já está começando a mostrar alguns sinais que a gente vai discutir hoje aqui, e eu acho que da estratégia que a gente colocou em prática e que a gente está fazendo, a gente tem muita confiança que foco vai ser fundamental para que a gente, a partir de agora, consolide o plano de turnaround financeiro e retome o crescimento. Foco naqueles mercados mais importantes, nos canais mais importantes, nas categorias mais importantes, e com isso a gente consiga acelerar a nossa liderança onde a gente já tem presença. E, ao mesmo tempo, começar a construir o futuro naqueles canais, categorias e mercados onde a gente tem muito potencial. Então, é um prazer estar aqui. Vou passar a palavra para o André e para o time, que vai estar aí explorando o resultado de 2023, de Q4 de 2023, e depois a gente volta para perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui também compartilhando com vocês o resultado aí do fechamento do quarto tri do ano de 23. Queria passar aqui ao primeiro slide. Nesse primeiro slide, a gente gostaria de lembrar a todos que o que a gente está fazendo, isso aqui é uma jornada, né? Uma jornada que ela tem diversas etapas, né? São várias frentes importantes da gente endereçar na companhia, e não é possível num processo turnaround, acho que tão importante quanto saber que problemas atacar é saber quais deles atacar primeiro, quais na sequência e assim por diante. Então, definir claramente prioridades e nos atermos a elas é super importante como forma da gente ir criando as bases para o passo seguinte. Nenhum dos passos que a gente está dando agora, eles se encerram aqui. Todos são um processo, né?
mas é importante que a gente faça primeiro as primeiras coisas, depois as segundas coisas, e a gente tem tentado ao longo dessa jornada sempre deixar muito claro para vocês quais são as prioridades, o que tem que vir primeiro nessa jornada. Então, eu me lembro já desde o segundo trimestre do ano passado, quando a gente, aliás, do anúncio do primeiro trimestre, a gente deixou muito claro que o primeiro foco mais importante seria no caixa, né? Toda a atenção, a gente fazer um primeiro ajuste que seria super relevante para a gente construir as bases, para a gente ter a tranquilidade de tocar toda a agenda que viria depois, a agenda de crescimento sustentável, a agenda de eficiência, mas ela precisava partir de uma agenda de controle da alavancagem, que vinha, como vocês conhecem bem, numa escalada bastante linear, bastante incômoda, e a gente precisou, então, fazer um foco muito grande da companhia nessas agendas. A gente vai mostrar um pouco mais de cor e detalhes dessas ações e os resultados que elas obtiveram, mas é importante deixar claro que esses movimentos iniciais não se encerram aqui, eles continuam, viram processos recorrentes dentro da companhia, né, de eficiência, de disciplina de capital, etc., mas que a gente vai superpondo, né? Acho que esse gráfico tenta, de alguma maneira, comunicar isso, que essas coisas, essas ondas vão se superpondo, e a gente tinha muito claramente também que, na sequência, a primeira grande agenda após um primeiro ajuste, né, do lado de eficiência e disciplina de capital, a gente precisava também recuperar, né, nossos volumes no Brasil. Vocês conhecem bem a história dos últimos trimestres, onde a gente viveu uma compressão muito grande de volumes no Brasil, que há muito tempo a gente não via, e essa compressão, obviamente, gerou para um negócio industrial é muito relevante, né? A manutenção da escala de produção, a manutenção da escala operacional, e a gente teve uma compressão de resultados muito grande que foi originada nessa perda de volumetria, né? Que tem todos os efeitos de estocagem de cadeia, como a gente já amplamente discutiu, e eu vou mostrar um pouco mais de detalhe como isso evoluiu até aqui. Então, foi muito importante a gente também dar muito foco e prioridade a essa agenda. Essa agenda é outra que a gente está muito contente dela ter evoluído bastante, né? E ela já mostra sinais, né, de uma operação que retoma um outro nível de rentabilidade, um outro nível de produtividade fabril, um outro nível de eficiência de despesa e um outro nível de conexão entre sell-in, sell-out e potencial de crescimento. Então, e obviamente que o Brasil, sendo a maior operação, a maior parte do nosso resultado, era muito importante da gente atacar primeiro. Isso não torna menos importantes as agendas que vêm depois, elas serão, obviamente, alvo de toda a nossa atenção a partir de agora, né? A retomada das operações internacionais, que sofreram também esse ano com uma série de questões, mas a gente aproveitou ao longo do ano para fazer, eu não comentei, uma grande revisão estratégica, né? O Liel comentou aqui, ele já teve bastante contato aqui com todos esses findings, esses aprendizados, né? Tanto dos diagnósticos que a gente conseguiu juntar dentro da companhia e compartilhar com todos, né? Dos temas que nos trouxeram até aqui, mas também das novas escolhas estratégicas que a gente gostaria de, a partir de agora, implementar para reorientar a companhia, porque a gente acredita que vai ser um modelo de crescimento realmente sustentável, né? E isso, obviamente, passa por uma retomada dessas operações internacionais, uma construção de capabilities, né, e execução. Acho que execução é um tema muito, muito chave a partir de agora, né, uma vez claras essas prioridades, a gente ter um foco muito grande em executar de maneira disciplinada, com o pé no chão, com consistência, mas fazer as coisas e explorar os potenciais que a gente enxerga para a marca e para a companhia, né? Então, no próximo slide, eu vou começar a explorar um pouco dessa primeira onda do que a gente fez, né? Até aqui, eu acho que são resultados importantes, são contundentes, mas são só a primeira etapa. A gente tem muita clareza dos desafios que ainda tem pela frente, mas, por outro lado, a gente também precisa se orgulhar do que aconteceu até aqui, no sentido de criar essa disciplina na companhia. Então, quando a gente olha no primeiro gráfico à esquerda, acima, a gente vê um consumo de capital de giro ainda no primeiro trimestre, a partir do segundo trimestre, uma liberação sucessiva de capital de giro. A gente havia lá, desde o segundo TRI, e mesmo antes, a companhia falava do projeto Rewire, que era um projeto muito focado na reconexão do nosso S&OP, das nossas várias áreas, né, das áreas comerciais com as áreas operacionais, tanto logística quanto fabril, para que a gente pudesse ter um processo mais azeitado, as vendas mais conectadas com o nosso estoque, o sistema produtivo e as compras de matéria-prima
mas também conectadas com as vendas. Então, isso tudo, eu acho que já demonstra aqui, os números falam por si, uma melhor conexão desses processos. Ainda temos coisa para evoluir, é um processo gradual e contínuo, mas a gente certamente consegue ver uma evolução clara das liberações de caixa através da redução do nosso capital de giro, né? Não só nas contas de contas a pagar e receber, mas também e, sobretudo, nas contas de inventário, que foi um problema bastante estrutural que a companhia viveu, mas que hoje ele está mais bem equacionado. No gráfico à direita, azul, a gente vê também o freio que a gente precisou fazer do lado do CAPEX. Isso, a companhia vinha com um budget bastante maior, né, para o ano, ela já vinha de um processo de investimento alto em projetos de expansão no ano anterior, nos 2 anos anteriores, e começou o ano também com cerca de 115 milhões, 114 milhões de investimentos, né, e gradualmente a gente conseguiu ir definindo prioridades mais claras, né, e tomando decisões para efetivamente reduzir essa alocação de capital e garantir que a gente realmente estivesse focado naquilo que era essencial, dada a importância que era e que é ainda o controle da alavancagem da companhia. Então, a gente termina o ano com um nível de CAPEX que é perto da metade aí do que começamos o ano no primeiro trimestre. A mesma coisa a gente pode ver no gráfico verde, né? A gente falou para vocês que no tema de despesas, que é um tema super importante, um tema de simplificação, de centralização e de redução de despesas, né, de ganho de eficiência, a gente precisava fazer um trabalho super detalhado, né? E a gente fez esse trabalho ao longo do segundo semestre, e ele tem diversos achados muito importantes, mapeamos muitas oportunidades de redução, mas a gente também disse a vocês naquela ocasião que seria importante a gente não parar, não esperar o resultado desse trabalho detalhado ficar completamente pronto, porque a gente precisava já atacar, já dar um primeiro ajuste no nível de despesas da companhia, e esse ajuste, de fato, acho que o gráfico também fala por si, ele está feito em certa medida, né? Então, a gente já tem aqui, a gente conseguiu fazer uma queda substancial em relação ao nível de despesa que tínhamos no primeiro trimestre, que era persistente, como se pode ver no segundo trimestre, e a partir do terceiro tri a gente começou então a ver os efeitos dessa redução, já com 12% de redução, e depois mais 13% de redução, quer dizer, uma redução que ficou persistente até aqui, né? E que, obviamente, isso aqui é um processo contínuo de redução e de ganho de eficiência. O efeito dessas 3 coisas combinadas, obviamente, é um efeito muito importante para conter, aqui a gente está mostrando um histórico mais recente, mas todos sabem que a companhia já foi net cash, ela sai de uma alavancagem zero ou ligeiramente negativa, e ela foi numa linha quase que reta até esse nível de 2,7. A gente, no último trimestre, comentou, né, que a gente não acreditava que esse nível continuaria subindo, a gente via, né, o nível de alavancagem começando a estabilizar ou a voltar, e ele, de fato, parou de subir, né, ele começa a cair, mas lembrando, obviamente, que os números de EBITDA que a companhia historicamente publica são números que não fazem o ajuste dos write-offs, né, de matéria-prima e produto acabado. Por uma razão histórica, a companhia nunca tratou esses itens como itens extraordinários, e isso faz com, mas obviamente eles são efeitos não caixa. Então, como eles foram muito relevantes no quarto trimestre, eles, de alguma maneira, ocultam o movimento de queda da alavancagem, que foi muito mais substancial do que parece na curva amarela, que vocês podem ver à direita. Mas quando a gente olha esse número ajustado, eu acho que foi importante a gente dar aqui essa clareza para vocês com os números ajustados desde então, para que vocês possam ver realmente a trajetória em que a gente estava e a queda importante que a gente conseguiu produzir nesse quarto tri, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira onda. Então, a alavancagem ajustada aqui pelos write-offs seria na ordem de 1,6 vezes EBITDA. Então, é um movimento que, a meu ver, né, esse conjunto de gráficos aqui que estão nessa tela, eu acho que eles embasam bem o sucesso dessa primeira onda. Ela não é o fim dessa primeira onda, ela permanece, mas ele cria as bases, né, a tranquilidade para a companhia poder, então, almejar fazer outros investimentos e gastar tempo e energia nas outras agendas de crescimento de top line, de expansão, fortalecimento da marca e tantas outras que a gente agora vai priorizar. No próximo slide,
a gente vê, então, um resultado também contundente na geração de caixa. A companhia, por um ano, um pouco mais de um ano, queimou algo como 100 milhões de caixa por mês, em média, né? Então, a gente queimou ao todo 1 bilhão, consumiu, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais de caixa. E desde maio a gente reverte essa tendência, né? E vem com essa tendência mantida como liberações de caixa desde então, o que também se confirmou aqui ao longo do quarto trimestre. Então, esse gráfico ele também fala por si, né? A companhia evitou uma trajetória de estresse financeiro e ela agora tem as bases, a solidez para a gente seguir construindo a partir daqui. No próximo, por favor. Eu gostaria de retomar esse slide, até porque a gente acha que ele, de maneira muito simples, mas acaba sendo uma forma didática da gente denotar a nossa cadeia de valor, né? O nosso ciclo de negócios. Ele vem desde a compra de matéria-prima à esquerda até a venda ao consumidor final à direita. Esses números são as variações do quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 22. Então, começando da direita para a esquerda, a gente confirma aqui uma hipótese que a gente vinha também acreditando e de alguma maneira comentando com o mercado, que a gente acreditava que as bases estavam dadas para o crescimento voltar a acontecer no sellout. Então, pela primeira vez, a gente tem um trimestre positivo de sellout, o que é uma notícia muito importante para fins da nossa retomada de escala. Quando a gente olha o nosso sell-in, ele também tem uma variação importante, né, em relação ao que se apresentava no trimestre anterior. Então, ele é um sell-in muito mais parecido hoje com o sell-out. Se a gente fizer aqui em número de pares, esses dois números são muito próximos, né, está na margem de erro ali da própria estimativa de sell-out. E o ajuste se deu por conta do gráfico abaixo, verde, que é o gráfico que mostra o ajuste do estoque na cadeia. Então, a gente havia dito lá atrás que havia um processo de desestocagem necessário na cadeia, a cadeia tinha acumulado mais estoque do que o razoável, e que a gente acreditava que enquanto esse estoque não tivesse normalizado, a gente não conseguiria reconectar o sell-in com o sell-out. Esse movimento se deu muito fortemente no primeiro e no segundo trimestre. No terceiro trimestre, a gente já viu e mostrou a vocês uma reconexão bastante mais próxima e, de novo, aqui, confirmando a tendência. Então, a própria derivada desse ajuste, né, ainda teve um pouquinho de ajuste aqui dentro dessa curva, mas a derivada dessa curva ela claramente é menor do que a que vinha antes, e isso denota que esse ajuste, enfim, parece estar muito perto do fim ou já acabou. Então, isso... Pode voltar, por favor, só um minutinho. Esse pick-up nas vendas e obviamente, conectado com uma redução da nossa produção, que foi retomada em certo grau, porque no quarto tri a gente tem esses menos 11% em relação a um ano antes, mas em certo momento do ano de 23 a gente chegou a ter menos 30% de produção, o que era, obviamente, uma retração muito grande para conter a aplicação de capital em produto acabado. Então, com essa combinação entre uma produção menor, né, mais um sell-in já tendo um pick-up, tanto por efeito sazonal quanto por efeito da reconexão dele com o sell-out, a gente começou a ter o estoque de produto acabado começando a cair, o nosso próprio estoque, acentuando as quedas aqui ao longo do quarto trimestre. Então, esse é um movimento importante que também contribuiu muito para aquela liberação de capital de giro. E do lado da matéria-prima, a gente seguiu mantendo um ritmo muito, muito baixo de compra de matéria-prima, em que pese o preço da matéria-prima na margem ter ficado mais baixo do que aquele que a gente hoje tem no estoque, mas a gente achava muito importante, como disciplina de capital da companhia, a gente realmente trazer os níveis de estoque para aqueles que a gente acha plausíveis do ponto de vista operacional, sem a gente ter muitas opiniões sobre para onde vão os preços das commodities, e a gente desfazer os estoques que foram montados a título de uma estocagem estratégica em 2022. Esses estoques precisavam ser normalizados e a curva amarela à esquerda ela também fala por si, né, mostra de um jeito contundente o quanto que esses estoques vieram caindo. Por termos mantido, né, mesmo com produção menor, a gente ter mantido um nível de compra com uma queda ainda mais substancial em relação ao ano anterior. Então, o estoque de matéria-prima seguiu caindo numa trajetória aí quase linear, e hoje ele já está dentro do que a gente entende ser uma banda mais parecida com a banda operacional. No slide seguinte, a gente mostra as mesmas coisas, retomando os dados de 2023 fechado. Eu não vou explicar tudo outra vez, mas só enfatizar algumas diferenças. Vale notar
O sellout não é tão diferente, quer dizer, um -1 na média do ano. Em algum momento a gente teve um número -3, agora a gente está no +1, então a ponta do ano é melhor do que como começamos. Mas, por outro lado, o sell-in médio do ano foi 13% de redução. Todos esses números, obviamente, são sobre Havaianas Brasil, né? E esse número de -13, né, que chegou a ser quase -20, esse número ele explica a boa parte das compressões de escala e das compressões de margem que resultaram dessa compressão de escala que a gente teve ao longo do ano e estão muito ligados a essa estocagem da cadeia ou desestocagem da cadeia que aconteceu ao longo do ano. Como vocês podem ver, a produção também, em média, no ano, chegou a ser menos 24%, né? Foi, quer dizer, na média do ano foi menos 24%, ela chegou a ser mais do que isso, de queda, mas fecha o ano mais parecida com a produção de 2022, né? Menos 11%. Então, isso mostra também uma evolução importante, uma decisão que a gente precisou tomar. Isso, em algum momento, chegou a impactar negativamente os nossos custos, né? Porque a gente precisou perder escala na produção, mas a gente termina o ano, por outro lado, com uma retomada dessa escala já gerando ou podendo ver nela os benefícios dos ganhos de produtividade que ao longo do caminho a gente conseguiu implementar nas nossas fábricas. Então, no slide seguinte, a gente vê esses números de sell-in e sell-out, como a gente já havia mostrado antes a vocês. No primeiro, segundo tri, a desconexão entre as duas barras ela era muito grande, foi a maior parte do ajuste feito ali, e do estoque na cadeia. No terceiro e no quarto trimestre, esses números já são muito, muito parecidos, o que para a gente é muito importante como sintoma do que vem pela frente. Vou para o próximo, a gente consegue ver aqui os efeitos dessas coisas todas que eu falei nas margens brutas e nas margens EBITDA. Então, na margem bruta, a gente tem uma evolução sequencial ligeira, de 1 ponto percentual, mas vale relembrar que essas margens todas estão contaminadas pelos efeitos de write-offs, que são efeitos não caixa, são efeitos não recorrentes, e são, enfim, frutos de decisões antigas, né, de anos anteriores de acúmulo de estoque de certos produtos. Mas quando a gente faz a limpeza desses números, e aí aqui a gente tomou cuidado de limpar todos os trimestres para que eles ficassem em bases comparáveis, quando a gente limpa os write-offs, a gente chega a uma margem bruta de 45%, que é uma margem superior até aos níveis que a gente tinha obtido lá no quarto tri de 21. Isso aqui tem uma série de ações por trás disso, tem um trabalho espetacular feito aqui dentro da nossa área industrial, um trabalho de ganho de produtividade, de aumento, né, de eficiência e balanceamento das linhas de produção. Isso é um trabalho importante e que a gente sai do outro lado com uma margem bruta no Brasil mais forte do que já teve, valendo dizer que a gente atingiu essa margem bruta com um volume de cerca de 10 milhões de pares menor do que aquele que a gente tinha em quarto tri de 21. Então, ainda com algum gap de escala operacional, mas com uma margem percentualmente mais alta. Portanto, a gente imaginando o Brasil crescendo e a gente crescendo junto com a categoria, a gente deveria, à medida que retome escalas similares àquelas, deveria ter eventos favoráveis neste sentido. Quando a gente olha para os gráficos à direita, azuis, a gente está vendo não só os efeitos desses elementos de retomada de escala, né? A gente chegou ali muito perto, né, do break-even, né? O cravou o break-even da Operação Brasil no segundo tri, a gente chegou a menos 1% de margem EBITDA, né? Sem os ajustes. Então, obviamente que machucou muito aqueles trimestres, né? O resultado daqueles trimestres, e isso obviamente contribuiu para aquela alavancagem subir, mas quando a gente olha hoje, a alavancagem já está mais contida, não só por aqueles efeitos caixa, mas também por uma retomada, ainda não onde a gente acha que estará, mas uma retomada desse nível de EBITDA. De novo, vale o ponto de que os write-offs estão embutidos nesse número. Então, fazendo a limpeza dos números, a gente chega a uma margem EBITDA nesse trimestre de 25%, que é similar àquela obtida em quarto tri de 21, de novo, com um nível de escala que era muito maior naquela ocasião. Então, a gente hoje, de novo, isso aqui, obviamente, tem efeito desses elementos que eu falei antes de retomada de escala, mas tem também efeito já das reduções de despesas que a gente mostrou aqui no ponto do OBZ e dos primeiros ajustes que a gente fez de eficiência. Então, passando para o seguinte, a gente tem, na operação internacional, um trimestre duro, um trimestre difícil. Os quartos trimestres, vale dizer, eles são trimestres historicamente negativos em margem, né, em EBITDA.
porque é um trimestre em que os níveis, as temporadas são anteriores, né? O nosso principal mercado, que é o mercado Europa, tem um volume praticamente irrisório nesse período do quarto trimestre. A temporada, né, acontece muito mais durante o verão. O quarto trimestre ele é pouco relevante e muito mais concentrado nos volumes de Ásia-Pacífico, né, da APEC. Então, ele já é um trimestre tipicamente fraco, que sofre já de deseconomias de escala por efeitos sazonais, né? Obviamente que neste trimestre em particular a gente ainda sofreu, dado que ele é pequeno já e muito concentrado em Ásia-Pacífico, a gente viveu um movimento de desestocagem da cadeia em Ásia-Pacífico, similar ao que aconteceu um pouco mais cedo no Brasil, né? Ao longo do primeiro e segundo trimestre, como eu mostrei, na Ásia-Pacífico está acontecendo agora, né? Um movimento forte de desestocagem que foi também quer dizer, resultado de decisões anteriores da gente inflar os estoques na cadeia, empurrar produto, e esses estoques precisavam de alguma maneira ser drenados e eles começaram a ser drenados aqui. Então a gente obviamente é simples perceber que num volume que já seria pequeno usualmente, a gente olhando ali para o quarto TRI 22, foi um volume de 6 milhões de pares, 7 milhões de pares, não é um volume suficiente, obviamente, para a diluição de todos os custos da operação internacional inteira, mas 3 milhões e meio de pares para carregar em todo o custo da operação, obviamente, não é possível manter nenhuma margem razoável com 3 milhões de pares. Então, isso é o que gera, né, a maior parte dessa compressão de margem unitária, né? O efeito escala responde pela maior parte. É verdade que há, sim, um aumento de certas despesas na nossa operação internacional, sobretudo relacionadas à nova operação logística na Europa. A gente já teve chance de mencionar isso aqui em outras ocasiões, mas certamente o efeito escala é um efeito que foi muito relevante e que a gente não vê nesse trimestre nenhuma base razoável para que se faça qualquer especulação sobre os níveis de resultados futuros ou recorrentes da companhia. A gente acha que esse é um movimento absolutamente conjuntural enfim, de uma compressão de volumes quase que sem precedentes na Ásia e num trimestre já sazonalmente fraco. Passando para o seguinte, eu gostaria de mencionar só que há um ajuste importante, né, de itens aqui do nosso balanço, né, com reduções aqui. Eu não vou entrar nos pequenos itens, mas sobretudo, quer dizer, ao todo aqui tem perto de 1 bilhão e 600 de ajustes totais, né, e esses ajustes estão bastante aqui concentrados nas reavaliações dos nossos investimentos, tanto na Rothes quanto na Airways. A gente, por força normativa, precisa sempre fazer o teste, né, de recuperabilidade desses investimentos e anualmente a gente conduz esses testes, fazendo as reavaliações tanto das projeções que a gente vê de geração de resultado e crescimento desses negócios, como também de custo de capital desses negócios, e os resultados foram de uma redução dos valores tanto do ágio quanto do que estava alocado na marca da Rothes e também no ágio da Oasis. A gente tem essa redução ao total aqui de 1 bilhão e 600. Essa redução, obviamente, se soma às reduções que a gente já viu e que essas não estão ajustadas no nosso EBITDA, como eu já disse, nos nossos write-offs de inventário, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. Então, tem uma redução importante, né, de certos itens do nosso balanço, que são ligadas a essas reavaliações que seguem seus critérios e suas rotinas usuais dentro das normas contábeis e das práticas usuais da companhia. Eu vou passar aqui para o Rafael, acho que esse era o meu último, e o Rafael vai detalhar um pouco mais os números do trimestre. Obrigado, André. Passar rapidamente aqui pelos números do trimestre. Acho que a parte de Havaianas Brasil, o André já deu bastante detalhe na parte dele. Então, a gente terminou aí o trimestre com uma queda de 3% de volume, né, uma receita líquida praticamente flat. Um sinal importante aqui vindo do sell-out, né, primeiro TRI, depois de muito tempo, com crescimento de 1% de sell-out. E no ano, né, como o André já mencionou, a gente fechou o ano com o sell-out caindo 1%. O gráfico aqui da direita, na linha laranja, a gente tem uma evolução importante do nosso estoque interno, né, da Alpargatas, tanto de matéria-prima como de produto acabado. Acho que esse gráfico reflete bem toda a evolução que o André descreveu em detalhe.
Indo adiante, na nossa operação internacional, que teve um resultado bastante fraco nesse trimestre, a gente teve uma queda de volume que foi puxada tanto pelos mercados, né, distribuidores, principalmente no Sudeste Asiático e Oceania, com queda de 42% de volume, né, e 50% de receita, mas também pela nossa operação de EMEA, né, e principalmente a Europa, com uma queda de 60% de volume e 53% de receita em moeda constante. Estados Unidos também teve uma performance mais fraca de volume, 27% de queda, com uma queda de receita mais baixa do que isso, principalmente por um aumento de receita por par nos Estados Unidos, vindo de um mix de canal mais favorável quando a gente compara com o quarto TRI de 2022. Passando adiante, indo para a linha de lucro bruto da companhia, né, da Havaianas total, a gente fechou o trimestre com 354 milhões de lucro bruto, comparado com 440 do quarto TRI de 22. Importante ressaltar aqui o efeito dos write-offs, né, que somando Brasil e internacional são de 77 milhões de reais no trimestre. E se a gente tivesse ajustado esses custos de write-off, a nossa margem bruta consolidada sairia de 35,7 para 40,7. Então seria uma margem bruta 5 pontos percentuais melhor do que a gente, né, vê no resultado sem ajuste do write-off, e uma margem bruta estável, né, no consolidado em relação ao quarto T 22. Como o André já mencionou, a gente teve uma melhoria muito boa, né, de custos industriais, né, então o nosso custo por par vem evoluindo bem quando a gente ajusta por write-off, principalmente pela questão de produtividade nas fábricas, redução de custo de matéria-prima começando a aparecer de forma mais relevante, né, nos nossos resultados e ainda com uma certeza de que, né, tudo mais constante, a gente ainda terá mais benefício vindo dessa redução de custo de matéria-prima e dessa otimização fabril ao longo de 2024. Passando adiante, indo para as despesas, a gente teve um quarto TRI com crescimento de 5% nas despesas consolidadas em relação ao quarto TRI 22. Importante mencionar que, né, temos aqui algumas despesas, principalmente relacionadas com distribuição, que foram acima do quarto TRI 22, né, muito na retomada da nossa distribuição, principalmente no Brasil, dos volumes maiores, mas ainda com um desafio de custo que a gente vai entrar muito fortemente nesse ano de 24. E a gente também tem um efeito de 3 milhões aí de despesas relacionadas à simplificação de estrutura. Do ponto de vista dos pacotes de OBZ, como o André mencionou, uma queda de 13% em relação à despesa média, né, desses pacotes no primeiro TRI, mas quando a gente compara com o quarto TRI, é uma queda de 1% nesses pacotes de OBZ. Em relação ao marketing, né, acho que a queda de 20% no consolidado ela é muito puxada pelo internacional. O internacional teve uma queda da ordem de 35% ano contra ano, e a queda no Brasil ela foi bem mais baixa que isso, foi ao redor de 10% no marketing no Brasil. Indo adiante, então a gente chega no nosso, né, o EBITDA normalizado de Havaianas de 60 milhões de reais, a gente tem um EBITDA vindo, né, de outras operações de 7 milhões de reais positivo, totalizando 67 milhões do nosso EBITDA consolidado normalizado. Aí temos aí um efeito muito grande dos itens extraordinários, que o André detalhou, né, principalmente aqui no EBITDA do impairment de ágio da Rothy's e do impairment também de ágio da Oasis, chegando, né, no nosso número do EBITDA societário. Indo adiante, aqui a nossa evolução de posição financeira líquida, né? Então, a gente saiu de um net debt de 817 milhões em setembro, né? Fechamento de setembro de 23, para um net debt de 551 milhões em dezembro de 23. Acho que aqui talvez aí o resultado, né, mais contundente desse TRI, e explicado principalmente pela essa melhoria na liberação de caixa operacional, vinda principalmente do nosso EBITDA e do capital de giro, né, com a redução dos estoques. Quando a gente olha a soma desse fluxo operacional com o CAPEX, também um resultado muito importante de liberação de caixa, 289 milhões, ajudando para que a gente terminasse com um nível de dívida líquida muito mais baixo do que a gente chegou a ter durante esse ano. Passando adiante, a gente detalha as principais linhas do nosso capital de giro, né? Como já mencionamos,
uma redução importante, né, de estoque, e principalmente vale ressaltar tanto em produto acabado como em matéria-prima, e do ponto de vista de prazo médio de estoque, né, em dias de receita, uma redução de 23 dias no prazo médio, comparado com o quarto T de 22. Então, claramente aqui os efeitos do Rewire, os efeitos de um melhor, né, planejamento de demanda, melhor conexão entre as nossas áreas operacionais começando a aparecer nos nossos níveis de estoque. Ainda é um trabalho contínuo, tem muita coisa para ser feita, a gente ainda espera melhorias vindo disso, né, no ano de 2024. No contas a receber, também um resultado importante, com uma redução de 11 dias de prazo médio de receita líquida versus o quarto T22, né? Aqui, esse prazo médio tem bastante sazonalidade, então a comparação mais correta com o quarto T22 aqui, uma redução de 11 dias de receita líquida. Do ponto de vista dos nossos contas a pagar, né? Como vocês sabem, ele reduziu muito durante o ano de 23 por conta, né, tanto da nossa redução de compra de matéria-prima muito forte, né, relacionada à nossa redução de produção, mas também pela própria queda, né, no custo de matéria-prima, e agora com a retomada, né, tanto das compras de matéria-prima e a produção em níveis ainda não normalizados, mas já com o aumento, né, do nosso nível de produção, a gente começa a retomar o nosso contas a pagar, e ele certamente vai evoluir gradualmente ao longo de 24 com a normalização da nossa produção. Falando agora especificamente de Rothy's, aqui o resultado do trimestre, né, um resultado positivo, crescimento de 20% na receita líquida, comparado com o quarto T de 22. Aqui mais um trimestre de EBITDA positivo, 5 milhões positivo, com uma margem de EBITDA de 7%, né? A gente tinha tido ali no segundo T também um trimestre de EBITDA positivo, e agora no quarto TRI um EBITDA positivo mais relevante, e um lucro líquido também no quarto T de 6 milhões de dólares. Como vocês sabem, já vinha sendo, né, a história durante esse ano, uma evolução muito importante de margem bruta que a Rothy's vem entregando, conectada tanto com a melhoria na otimização fabril da fábrica dela na China, redução de custos de frete, redução de shipping last mile do e-commerce, e com isso os resultados vêm melhorando sequencialmente. Acho que é importante mencionar aqui que a Rothy's conseguiu fechar com esse quarto trimestre o ano de 2023 com caixa estável, né? Então não teve queima de caixa lá na Rothy's no ano de 2023, após esse resultado do quarto TRI. Vamos passar agora para o nosso Q&A. Eu vou liberando aqui, a gente vai liberando as pessoas um a um para fazer as perguntas. A primeira pergunta vai ser do Guilherme Vilela, do JP Morgan. Pode prosseguir, Guilherme. Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Obrigado pela apresentação. A minha pergunta vai quanto a esse nível operacional de Havaianas Brasil, né? Quando a gente olha para essa margem EBITDA ex-write-offs de 224 milhões, você vê que teve uma melhora significativa de SG&A ratio, né? Dentro dessas caixinhas de marketing, vendas, ex-marketing, G&A, quais foram as que mais contribuíram para essa melhora operacional? E além disso, né, esse nível de melhora operacional, ele é sustentável para 24, assim, a confiança de vocês, que vocês citaram, né, da estocagem do canal mais limpa agora, né? A gente pode esperar que essa tendência para nós se mantenha ao longo de 24? Obrigado, pessoal. Oi, Guilherme, desculpa, você pode repetir sua segunda pergunta? Minha segunda pergunta era sobre se esse nível de melhora operacional que a gente viu nesse TRI, ele é sustentável para 24, dado a destocagem de canal, principalmente em, em à medida em que a gente viu essa destocagem mais limpa agora, com o canal mais destocado, né? Esse nível de SG&A ratio que a gente viu nesse quarto TRI, ele é sustentável olhando para a primeira metade de 24? Vamos lá, Guilherme, obrigado aí pelas suas perguntas. Eu acho que elas tratam de um tema muito importante, porque obviamente não foi à toa que a gente atacou esse tema primeiro, né? Ele é muito relevante para o nosso resultado para frente.
Então, eu vou responder primeiro a tua segunda pergunta, né? Obviamente que tem dois ângulos aí. O primeiro é, para a gente manter níveis de margens, né, mais altos, a gente precisa de duas coisas importantes. Manter esse nível de escala operacional, né? E que a gente obteve agora mais para o final do ano. E a resposta para essa primeira parte é sim, a gente acredita que a escala operacional deveria, ou seja, não há nenhuma razão estrutural hoje que a gente veja para que o sell-in se desconecte novamente do sell-out. Ou seja, o movimento, como você viu naqueles gráficos. Eu acho que é importante eu dizer que o sell-out é sempre uma estimativa, não é uma métrica objetiva e precisa, né, de qual foi exatamente o número de pares vendidos na ponta em todos os centenas de milhares de pontos de venda espalhados pelo Brasil. Não existe essa métrica completamente ou um censo dessa medição, mas dentro das estimativas, mesmo com alguma imprecisão, elas conseguem pelo menos nos mostrar bem a trajetória, né, a tendência desses números. Eu acho que a tendência ela tem se confirmado de que esse movimento ele veio seguindo bem a narrativa que a gente vinha dando para vocês. Olha, a gente acha que ainda tem mais um trimestre de ajuste, depois daquele a gente disse, olha, acho que o próximo se não zero, é muito perto de zero de ajuste, e assim veio acontecendo. Então, a derivada ela é muito baixa agora, né? Não tem nenhuma razão, eu diria, estrutural para a gente ver uma acentuação de novo de desestocagem, né? Espero não ser surpreendido nessa hipótese, mas a gente acha que o sell-in de fato deveria se reconectar com o sell-out. É isso que está nos nossos orçamentos, é isso que está na nossa estimativa para o ano, de que a gente vai voltar a crescer. E, obviamente, isso implica, né, numa recuperação de sell-in importante em relação ao ano anterior, em relação a 23, né? Porque 23 a gente ficou vendendo muito menos do que o sell-out, como você viu, mas na medida que esse estoque já foi drenado, a gente de fato espera que esses dois números andem juntos. Então, para fins da recuperação de escala no Brasil, é um movimento muito importante e a gente acha que ele continua, né, firme ao longo de 2024. A segunda parcela importante para que essa eficiência, né, de margem continue acontecendo é a gente manter a disciplina de despesa. Então, o que você viu aí, a gente fez um primeiro ajuste muito, muito importante, né? É relevante esse número, né? A gente corta 13% aqui desses pacotes todos que a gente chama do ABZ. Esse nível se mantém ao longo do quarto tri, o que é também, né, muito relevante. E com o que a gente consegue ver para o próximo ano, de 24, né, esse nível de eficiência deveria sim se manter, e a gente, obviamente, como eu disse, a gente fez um trabalho muito detalhado, né? Esse primeiro ajuste a gente fez naquilo que dava, naquilo que era mais aparente, mas a gente fez sim um trabalho de investigação muito detalhado, com muita análise, com muito suporte em dados, né? E conseguiu mapear uma série de oportunidades para fazer esse processo de OBZ não ser simplesmente um primeiro ajuste, ele ser um processo de fato não só de criação de mindset de eficiência na companhia, mas também de ajustes permanentes na eficiência de despesas. Então, é óbvio que parte desses ajustes que a gente fez, alguns deles precisam ser recompostos, mas, por outro lado, a gente tem outras ações que estão agora sendo já implementadas, né, ao longo desse início de ano, a gente já está fazendo mais outras coisas, que deveriam sim manter ou até amplificar um pouco esse nível de eficiência que a gente já obteve até aqui. Então, eu te diria que essa eficiência de G&A ou de SG&A, como você falou, ela deveria sim se manter permanente e eu acho que é uma notícia importante para fins do que a gente enxerga de geração de resultado no Brasil. Vou pedir para o Rafa só me complementar aqui, talvez na quebra um pouco desse número. Respondendo a sua primeira pergunta, Guilherme, quando a gente olha essa quebra, né, das despesas, olhando apenas para o Brasil, a gente teve uma redução de cerca de 10% no marketing no trimestre, na comparação ano contra ano. E a gente teve essa redução também no G&A, tá? Então, acho que essas duas linhas, elas puxam a redução de despesa no Brasil. Importante ressaltar, e a gente comentou bastante sobre isso no call do tri passado, que a redução de despesa de marketing ela não é estrutural, né? A gente vem trabalhando muito para ter savings vinda de outras linhas de despesas para que a gente retome
o nosso investimento de marketing até em níveis mais altos do que o histórico recente, e isso contribua para o nosso crescimento de top line e faça girar a roda, né, da nossa alavancagem operacional. Então, para 2024, e estruturalmente, né, a gente não espera queda de marketing, a gente espera queda em todas as outras linhas de despesa, para parte disso até servir de funding para a gente aumentar nossos investimentos em marketing. O que puxou no Brasil despesa um pouquinho para cima foi as despesas, né, com vendas ex-marketing, principalmente a parte de distribuição, que a gente teve um crescimento razoável em relação ao quarto tri do ano passado. Lembrando aqui, né, que principalmente nesse processo de retomada da alavancagem operacional no Brasil, a gente estava muito mais preocupado em entregar, né, em linha com a demanda e retomar essa alavancagem operacional. E em 2024 a gente passa a ter um foco muito grande também nesse custo logístico, para que a gente retome níveis mais baixos de custo por par nessa parte logística também. Tá certo, pessoal. Muito obrigado. Próxima pergunta é a Larissa, da XP. Pode prosseguir, Larissa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa, André, Liel. Obrigada por pegar nossas perguntas aqui. Do meu lado são duas. A primeira, queria saber em relação aos ajustes que vocês vêm fazendo na companhia, se vocês têm alguma cor sobre timing, primeiro para os write-offs, para que eles sejam concluídos, e depois também para os ajustes de S&OP na companhia, se vocês têm alguma atualização para dar. E aí a segunda, se me permitem, eu queria aproveitar a presença do Liel aqui. Entendo que está há pouco tempo na cadeira aí, mas seria interessante ouvir um pouquinho mais das percepções iniciais, oportunidades que já foram identificadas aí ao longo das conversas. Obrigada, pessoal. Bem, Larissa, obrigado aqui pelas perguntas. Eu vou começar com as tuas duas primeiras e passo aqui para o Liel para falar as percepções dele, que com certeza são ótimas. Então, Larissa, vamos lá. A questão dos write-offs, veja, eu acho que é importante a gente chamar atenção para alguns pontos, tá? Primeiro, é que o processo de write-off de produto, ele segue um critério, né? E é muito importante a gente se ater a esse critério, a essa política, né? Porque, obviamente, que isso é uma avaliação que a gente precisa fazer por força das normas contábeis, e essa avaliação ela precisa manter uma certa uniformidade, uma homogeneidade de critério ao longo do tempo, para que a gente não tenha que depois ficar explicando o que fez mais, fez menos, de maneira subjetiva. Então, naturalmente, não é de forma subjetiva que a gente faz isso. A gente tem alguns critérios para fazer isso nas matérias-primas, tem outros critérios para fazer isso, que estão ligados ao aging das coleções, etc., dentro daquilo que são os produtos acabados. E a gente se atém a esses critérios. Então, outra coisa importante, e isso, o que vai definir esse timing, né, essa temporalidade de ajustes, e, de novo, acho que vale você observar, se você pegar todo o conjunto de ajustes que foram feitos do ponto de vista de contas de balanço ao longo de 2023, eu diria que tem mais de 2 bilhões de reais de ajustes, entre os impairments, a baixa dos recebíveis da venda da ZAIC, os write-offs todos de produtos acabados, matérias-primas que se deram ao longo do ano. Então, tem uma série de reduções que foram feitas, que, enfim, são consequências de decisões mais anteriores, né? E algumas dessas decisões aqui de estoque são decisões de vários anos atrás, né? Tem coisas, né, de decisões de 2, 3 anos de coleções passadas e que foram, enfim, colocadas no estoque, e algumas coisas com giro menor, etc. e tal. Então, mas ainda assim, a temporalidade, né? Então, assim, o que eu quero te dizer, o ajuste já foi muito grande, mas a temporalidade de possíveis ajustes futuros, ela vai se dar na medida que esses critérios que a gente usualmente utiliza, eles nos empurrarem nessa direção. Por outro lado, vale notar que esses ajustes eles são não caixa, quer dizer, eles foram caixa um dia, no momento em que esses produtos foram ou comprados ou produzidos, né? Eles tiveram, obviamente, um efeito caixa, mas a decisão pelo write-off, não write-off dos produtos, ela é uma decisão não caixa que meramente segue critérios e temporalidades contábeis, como eu já falei. Então,
por isso que, para fins da nossa interpretação do resultado real e da real geração de caixa da companhia, a gente está mostrando para vocês, em que pese a gente não ajuste isso dentro do nosso EBITDA reportado, como ele usualmente é feito, né? Mas a gente está fazendo, sim, um disclosure aqui para vocês, para que vocês consigam perceber o real resultado por trás desses números. Então, o que eu queria com isso era te dizer que, primeiro, eu não consigo antever nenhum outro write-off, né, até que ele de fato aconteça. Então, a gente tem planos hoje na companhia para endereçar esses produtos que temos no estoque, são produtos vendáveis. É óbvio que dentro do nosso critério, tão logo a gente perceba que tem algum produto com problema de qualidade, que não tenha mais valor de mercado, ele é imediatamente baixado, mas todos os produtos, então, que ainda registraram no estoque são produtos que a gente acredita que tem potencial comercial e que a gente vai, sim, buscar soluções comerciais, sem fazer nenhuma coisa arbitrária, nenhuma aventura, mas vai buscar as soluções comerciais que são plausíveis para esses produtos. Se em algum momento a gente descobrir ou que não conhece, não consegue fazer alguma solução para uma parte deles, ou que os critérios contábeis estão nos indicando, nos apontando para uma baixa, mesmo que uma solução comercial ainda seja possível, a gente vai então fazer esses ajustes. Mas, por outro lado, eu acho que eu queria enfatizar o ponto de que isso não deveria ter muita relevância do ponto de vista da interpretação do nível de resultados, do nível de geração de caixa da companhia. A gente deveria sempre fazer os ajustes, é por isso que eu estou abrindo esses números para vocês, para que vocês possam, então, fazer o mesmo ajuste. Todos os gráficos que eu mostrei aqui de margem bruta, de margem EBITDA, de alavancagem, eu os fiz também com essa versão sem os write-offs. Porque eu acho que a ênfase exagerada nisso talvez uma coisa que a gente não deveria ter, não é como a gente quer pensar daqui para frente. Isso dito, no segundo ponto da tua primeira pergunta, que é no S&OP, a gente teve avanços importantes. De novo, todos esses processos são processos que a gente vai estar num contínuo aperfeiçoamento. A gente teve evoluções muito importantes com a chegada do nosso VP global aqui de supply, né? Ele se dedica bastante a arrumação desse processo. Eu acho que os números que a gente hoje vê, né, na companhia, do ponto de vista de redução dos nossos estoques, de melhor coordenação dos níveis de produção, você viu os nossos níveis de produção caírem realmente drasticamente, muito mais casados com o que estava acontecendo na ponta e não acumulando mais problema de estoque, mais nível de capital de giro alocado. Então, a gente conseguiu fazer esses drenos todos de capital de giro, não foi à toa, não foi só esperando o mercado drenar. Acho que tem um processo muito mais acurado, né? Óbvio que é uma evolução permanente, como eu disse, então a gente tem ainda muito para melhorar do lado dos modelos preditivos de demanda, do lado do azeitamento desse processo de planejamento, mas é um processo que hoje envolve bastante gente da companhia, tem um olhar muito próximo, né, de todos os vice-presidentes, a gente senta com muita frequência para ver junto aqui o que está previsto para o mês, para o ano, o que a gente está botando no ciclo de planejamento e garantindo que as coisas estejam se falando, né, tanto desde a compra de matéria-prima até as ações comerciais lá na ponta. Então, eu diria para você que a gente tem uma parte importante do caminho andado, e isso já nos dá a tranquilidade de ter um processo mais bem azeitado. Não quer dizer com isso que a gente esteja, a partir daqui, quieto em relação a isso. A gente vai continuar atuando para esse processo melhorar. Acho que ele tem espaço para melhorar. A gente já botou políticas de estoque de pé, já botou alguns ajustes que foram fundamentais, que eram talvez muito básicos até, que a gente não tinha no passado, mas eu acho que ainda tem evoluções a fazer, azeitamentos, mas eu acho que isso tudo vai melhorando com o tempo. Agora vamos ouvir as percepções do Leal. Bom, Lailson, obrigado. Obrigado pela pergunta. Deixa eu só o André botar em mudo aqui. Obrigado. Bom, acho que, como eu disse no começo, eu queria dividir em 3 partes as minhas percepções. A primeira são os fundamentos da empresa. Eu acho que os fundamentos da empresa são muito sólidos. Nós temos uma marca muito poderosa, líder no Brasil, com uma presença internacional. Isso é um grande patrimônio, um grande fundamento para a gente dar volta ao crescimento. A gente tem escala, a gente tem um footprint de fábrica e distribuição que é invejável. A gente está presente em milhares de pontos de venda através de muitos parceiros, distribuidores, atacadistas, varejistas. Essa escala permite a gente, como já foi demonstrado aqui, explorar
e redução de custo e melhoria de top line na medida em que a gente retomar os nossos processos operacionais. E eu acho que a terceira coisa que é muito importante, nós temos uma visão de longo prazo para a empresa, né? Os acionistas e os investidores e todos os brasileiros, a gente sabe, a Alpargatas é uma empresa centenária e que tem a visão de continuar crescendo no longo prazo. Acho que a combinação dessas três coisas, o poder da marca, a escala e o footprint que a gente tem, não só no Brasil como fora, e esse compromisso com o longo prazo, me dá a percepção de que nós estamos com uma empresa e com um potencial de crescimento daqui para frente. A segunda parte é o momento mais presente, o momento mais transitório que a gente está vivendo, que tem a ver com o turnaround que foi iniciado pelo time, que, como vocês viram, os primeiros resultados, que são aqueles mais imediatos e mais prioritários que o André mencionou, primeiro a gente tinha que resolver o problema financeiro, de caixa, de alavancagem, ele já mostra alguns sinais muito positivos e daqui para frente, obviamente, a gente vai dar continuidade nessa disciplina. A segunda parte era retomar a Operação Brasil, o nível de competitividade, o nível de operação, de excelência operacional, e a gente já está também vendo alguns sinais positivos. E o terceiro, obviamente, vai ser essa revisão estratégica, principalmente no mercado internacional, que vai, se você quiser, começa agora com uma terceira prioridade no plano de turnaround. Então, acho que, apesar do que a gente está vendo nos números, os sinais do plano de turnaround são positivos e a gente já tem as ações e as prioridades de como a gente vai dar continuidade nisso para os próximos anos, principalmente agora em 2024. Eu acho que a terceira perspectiva foi o que eu falei no começo, de que a gente acredita que com foco e com uma combinação de proteger onde a gente é muito forte e construir as oportunidades de crescimento, a gente vai retomar o crescimento da companhia. E quando a gente fala de foco, é foco nos mercados, foco nos canais, foco nas categorias, onde a gente já tem presença ou tem liderança, e ao mesmo tempo começar a buscar outras oportunidades de crescimento. Acho que o primeiro exemplo de foco foi mencionado no release que a gente fez. A gente está separando a gestão dos mercados internacionais para dar mais foco para o time da Europa e para o time do Brasil nos mercados locais. Então, a Europa focar exclusivamente na Europa, o Brasil exclusivamente no Brasil, e a gente está criando uma business unit, um time focado nos mercados que a gente chama de distribuidores ou de exportação, que são todos os outros mercados. Isso já é um primeiro sinal, talvez um exemplo de foco que a gente está colocando, garantindo foco absoluto no Brasil e na Europa dos times responsáveis por essa geografia e criando uma outra business unit com foco nesses outros mercados onde a gente tem enorme potencial e hoje talvez a gente não estivesse explorando pela falta de espaço e de tempo dos times que estão responsáveis por Europa e Brasil. Então, acho que a gente vai falar muito nos próximos trimestres de como a gente está trazendo esse foco para trazer resultados mais rápido para a companhia. Então, espero que você tenha uma perspectiva da minha percepção de uma semana até agora. Perfeito, pessoal. Muito obrigada pelas respostas e boa sorte, Liel, aí no novo desafio. Obrigado, Larissa. Próxima pergunta do João Soares, do Citi. Bom dia, Rafa. Bom dia, Liel. Bem-vindo, companhia. Muito sucesso aí, Natal. Eu tenho duas perguntas. Aproveitar primeiro esse gancho. Sei que ainda é bem preliminar, né? Esse diagnóstico, né? O pessoal já está montando o diagnóstico aí também já há algum tempo também. Eu queria primeiro explorar esse ponto do internacional. Fiquei com a percepção, Liel, talvez aqui de uma simplificação, né? De uma redução da complexidade geográfica hoje da companhia, muito focado na Europa, né? Acho que antes tinha várias geografias ali que eram estratégicas para a companhia e, enfim, cada uma tinha seu desafio individual. Mas eu queria ouvir um pouco se se eu estou correto nessa percepção, né? E também já aproveitar aqui e tentar entender como é que vocês veem esse roadmap de recuperação no internacional, né? Já tendo em vista que 2024 aparenta ainda ser um ano desafiador, né, com os pedidos ainda abaixo do esperado. Enfim, queria ouvir aqui um pouco mais sobre esse diagnóstico do internacional. E o segundo ponto que eu queria explorar com vocês, pessoal, acho que ficou claro, Natal, o ponto dos write-offs,
mas eu queria ouvir um pouco sobre a oportunidade no custo por par, né? Se já está refletindo aqui uma queda marginal nas matérias-primas, né? Qual que é a oportunidade aqui, imaginando o custo por par para 2024 dessas matérias-primas já mais baratas e da melhora da produtividade industrial? Obrigado. Oi, João, vamos lá. Obrigado aí pelas perguntas, tudo bem? Eu vou começar respondendo aqui e também eu vou responder um pouco das duas e abro aqui também para tanto o Léo quanto o Rafa, se quiserem complementar um pouco da visão deles sobre esses temas, né? Mas pensando aqui na questão do internacional, acho que a primeira coisa importante é que o que eu já falei no começo, né? Assim, a gente precisava, obviamente, priorizar as agendas, né? E naturalmente a gente teve aqui ao longo de 23, que é um ano que foi um ano muito importante, eu acho, por tudo que eu mostrei aqui até agora, né? Com todos os avanços que a gente teve nessa agenda. Se você olhar o filme, foi muito importante que a gente tenha definido claramente e corretamente as prioridades, né? E obviamente que a gente mover o ponteiro aqui no Brasil e na estrutura de capital, aqui na alavancagem, na disciplina de custo e despesa da companhia, e foi muito importante como primeiro passo para criar as bases, a gente ter fôlego até para fazer as coisas que a gente quer fazer. A gente acha que tem uma oportunidade imensa no internacional, a companhia é muito forte, tem um footprint enorme, é, mas a gente, para fazer isso, para explorar isso de maneira, né, correta e com todo o seu potencial, a gente precisava ter essas prioridades executadas antes, né? Bom, isso está de alguma forma feito, quer dizer, num processo que é contínuo. A gente teve uma oportunidade ao longo do ano, ao longo do segundo semestre, de fazer um deep dive aqui do internacional. Eu acho que a gente, com esse deep dive, aprendeu muita coisa, né? Teve muitos takeaways dessas análises, né? Foram análises que não foi feito por uma, duas pessoas, foram compartilhadas por muitos braços, muitas cabeças na companhia e que foi, sobretudo, vale dizer, também muito baseado em dados, em pesquisas, não foi um processo de discussão estratégica e também de diagnóstico que se baseou apenas nas opiniões ou nas percepções individuais das pessoas. Foi um processo muito diligente, com muita informação, com muita análise. O Liel, como eu disse, já teve chance de ver em detalhe esse trabalho, né? Ele pode comentar também a percepção dele sobre isso, mas é um trabalho que foi muito compartilhado. Isso é muito importante também para a geração de convergência dentro da companhia, né? Para a gente conseguir que todos estejam engajados e imbuídos do mesmo plano, do mesmo entendimento do que nos trouxe até aqui. E eu diria que você tem razão, quer dizer, de certa maneira, primeiro, não existe uma causa única, um fator que a gente possa culpar por uma performance pior no internacional ao longo de 2023, por exemplo, do que historicamente já foi possível e mesmo não só olhando para 2023 em particular, que acho que é um ano talvez mais atípico, mas mesmo olhando numa trajetória mais longa, a gente fez isso, olhou cerca de 15 anos aqui de dados para trás, para entender a performance, e aí fomos país a país, olhamos um nível de detalhe que eu acho que não era tão típico de se olhar, e chegamos a muitas conclusões interessantes, muitos aprendizados, que eu acho que criam as bases também do que a gente pretende daqui para diante fazer, né? Eu acho que o que você falou de simplificação desse nosso footprint, ele conversa muito bem com o que o Léo falou na primeira fala dele, da gente ter foco, né? Foco é muito importante. Eu acho que talvez um dos grandes aprendizados desse tema internacional é que a companhia se espalhou, né, em muitas geografias sem uma consistência, né, de execução, tanto do ponto de vista comercial, de abordagem, de entrada em cada mercado, etc., mas também quando a gente olha as volatilidades de volumes que a gente teve ao longo de vários anos. E aí eu não estou falando especificamente das quedas de volumes de 2023, que tem várias questões conjunturais, né, que a gente já falou um pouco delas, mas a gente de fato viu que a gente se espalhou em mais de 120 países, né, mas quando você vai olhar as estratégias de entrada em cada um, os posicionamentos de preço, os preços relativos entre países, a própria volatilidade de volume que a gente obteve em todos esses lugares ao longo dos anos, né, demonstram uma atividade ou um footprint bastante inconsistente no tempo, né? E aí, de novo, não estou falando de um ano só, estou falando de vários anos, de uma certa inconsistência nesse approach de mercado, né? Então, para a gente é muito importante deixar claro que na nossa cabeça o internacional não é um dogma, é um negócio.
Então, a gente não está no internacional para poder dizer para as pessoas que a gente está em 120 países. Isso não é relevante at all para o que a gente quer construir. A gente quer construir um negócio que seja assim, consistente, que seja contributivo para a marca, que seja contributivo para os resultados. E quando a gente olha, quando a gente foi olhar aqui PNL país a país nos últimos vários anos, a gente percebeu que estava diluído em vários lugares, inclusive perdia dinheiro em certos países, né, em muitos países. Então, a gente não acha que isso não fará mais isso, né? Não é esse o objetivo desse negócio. O objetivo desse negócio e por outro lado, quer dizer, a gente se dilui em 120 lugares, mas em lugares super relevantes, onde a gente tem um potencial de mercado realmente a ser explorado e que a gente gostaria de aprofundar a nossa posição nesses mercados, a gente subinvestiu nesses lugares. Então, a gente se diluiu em investimentos em muitos lugares onde a gente não tem resultados relevantes, né, e tem uma inconsistência temporal enorme. E, por outro lado, a gente deixou de fazer investimentos mais relevantes para passar da arrebentação em certos mercados que são muito mais importantes do ponto de vista de construir um negócio realmente relevante no internacional. A parte boa dessa história toda é que muitas dessas coisas são self-inflicted, não há nenhum tipo de sintoma que a gente consiga ver, e a gente olhou muito dado para ver isso, nem de que haja um cansaço em relação à nossa marca, muito pelo contrário, nossa marca continua forte, somos top of mind na maioria dos lugares onde a gente está, e continuamos sendo, né? E o apreço dos clientes pelo nosso produto, dos consumidores, continua grande e está lá. Então, o que a gente precisa é ter essa consistência, esse foco, esse senso de priorização, de que o que é importante para a gente é realmente construir negócios sustentáveis, negócios que cresçam e que sejam rentáveis. O que não quer dizer que você não possa ter uma estratégia de, num certo lugar, você tomar uma decisão deliberada de vou fazer um investimento inicial, vou construir footprint, vou ter brand awareness, vou fazer isso, isso e isso, para então ter uma operação com certo nível de rentabilidade. Mas você fazer um espalhamento com um nível de inconsistência que a gente acabou tendo e com subinvestimento em mercados super relevantes, certamente o que a gente não gostaria de repetir e não fará. Então, eu queria deixar muito claro para você essa mensagem de que não é um dogma estar em 120 países. O que é importante para a gente é ter foco e ganhar dinheiro nos países, ser relevante, fazer coisas que realmente sejam contributivas para a marca e para a nossa posição. E a gente pode construir a partir dali. Então, outra notícia importante é que nos dados todos que a gente olhou, existe um mercado enorme, gigantesco e pouco explorado ainda, em flip-flops, que é o que a gente faz bem, é aquilo pelo que a gente é reconhecido mundialmente, né? E a gente tem muito espaço ainda para fazer crescimentos em flip-flops, com rentabilidade, em mercados relevantes, com um nível certo de investimento na marca, em marketing, com uma execução mais atenta e mais bem feita. Então, esse, em linhas gerais, é o foco. A gente vai ter chance de depois, no nosso próximo Investor Day, dividir isso com mais detalhes, com mais cores, né, para vocês. Mas eu acho que esse diagnóstico ficou muito claro e ele exatamente converge com isso que você acabou de dizer. Bom, indo para... Talvez, só para complementar o que o Natal já falou sobre a questão do internacional, acho que além de ter foco nos mercados, a gente também precisa construir os capabilities, como a gente falou muito aqui, para estar presente de forma significativa e para ganhar esse jogo nos mercados internacionais, a gente tem que construir capabilities, então não é uma questão de priorizar ou não o mercado, mas se preparar para que a gente possa, de fato, vencer naquele mercado. Então, foi falado aqui, o processo de SOP, por exemplo, tem que se continuar nessa maturação de que já foi iniciada para permitir que a gente faça isso. Toda a nossa eficiência logística, não só no Brasil, mas internacional, é uma outra capability. Então, tem uma série de capabilities, investimento em marcas e a capacidade de construção de marca nesses diferentes mercados, que a gente já começou e vai dar continuidade. Então, com a combinação do foco e priorização daqueles mercados onde a gente tem um potencial de curto prazo, mais imediato, com a construção dessas capabilities, a gente está convencido de que nossa estratégia internacional passa por um outro estágio. E até pegando esse gancho do investimento correto em marketing, né, e na nossa marca, eu acho que vale eu complementar o que o Rafa falou na pergunta anterior, né? Aqueles 13% de redução de despesa dos pacotes de OBZ que a gente mencionou, aquela redução ela não inclui o pacote de marketing. O marketing a gente está tratando de uma maneira completamente à parte,
porque a gente acha que essa é a espiral que a gente quer justamente evitar, a espiral do passado em que as nossas despesas em G&A e comerciais elas iam subindo e subindo e acabava a gente fazendo ajustes discricionários nas despesas de marketing. Então, essa gera uma espiral negativa e a gente quer justamente interromper esse ciclo e voltar a ter uma estratégia com uma espiral positiva de se simplificar e de ganhar eficiência naquilo que não é essencial, né, nos custos extras que a gente acabou carregando ao longo do tempo, para justamente a gente ter mais fôlego para fazer os investimentos corretos, nos lugares corretos, dentro da nossa marca e dos nossos no nosso marketing como um todo. Voltando para a tua segunda pergunta, João, na questão do custo por par, o que eu consigo te dizer é a gente evoluiu bastante, como você viu nos números ao longo desse ano, muito na questão dos ajustes nas nossas capacidades, nas linhas de produção. A gente conseguiu fazer um trabalho, acho que espetacular, nesse sentido de produtividade de mão de obra, de produtividade e otimização do nosso sistema de manufatura. Não quer dizer que acabou, a gente vai continuar buscando e tem metas claras para a gente continuar ganhando eficiência. A gente tem, inclusive, alguns projetos de investimento que são muito, muito pouco dinheiro, na verdade, não se assuste, não tem nenhuma alocação relevante de capital esse ano para acontecer, mas a gente, mesmo assim, achou alguns projetos com potencial de retorno espetaculares, né? Porque justamente esses projetos vão nos trazer ainda ganhos adicionais dentro desse tema da produtividade, da eficiência fabril. Por outro lado, a gente, como você viu, cortou muito, quase que a zero em certos momentos, nossa compra adicional de matéria-prima, dado o nível de estoque que a gente tinha, que era muito fora, inclusive, das nossas bandas internas recomendadas. Então, com isso, a gente pôde se valer muito pouco da queda marginal do preço de matéria-prima. Então, dentro desse número que você está vendo, tem muito pouco, tem alguma coisa, sim, né, claro, mas é muito pouco ainda do movimento que aconteceu nas matérias-primas. Então, é óbvio que eu não quero fazer aqui nenhum call de para onde vão as commodities, a gente evita muito ter opinião sobre isso, né? Você sabe que eu vivi mais de 20 anos com commodities e sei que não sei, né? E que não sabemos. Então, mas isso dito, assumindo-se, né, que as matérias-primas principais que a gente compra se mantivessem daqui para frente nos mesmos patamares de hoje, né, o que eu obviamente não consigo garantir a você que vai acontecer, mas se assim for o desdobramento do cenário, é sim possível que ainda tenha algo para a compressão do nosso custo por par, advindo daí. Então, essa é uma coisa que a gente gostaria muito que acontecesse. Em princípio, tem tudo para acontecer, mas, de novo, commodities, a gente não quer ter opinião e não tem. Tá? Então, mas o que eu consigo te dizer é que tem pouco desse ajuste dentro do que a gente está fazendo hoje de custo por par, porque a gente ainda está usando, a gente reciclou muito pouco do estoque. O que a gente conseguiu foi reduzir o tamanho dele por hora. Agora que ele está no tamanho certo, normalizado, a gente entra num processo, uma segunda derivada desse movimento, que é uma reciclagem desse estoque a um preço menor. E isso vai ajudar bastante a gente a fazer, eventualmente, economias adicionais dentro do nosso custo por par. Excelente, obrigado, pessoal. Obrigado, João. Vamos para a última pergunta do Thales, do Safra. Pode prosseguir, Thales. Bom dia, Liel. Bom dia, André. Rafael. Tem duas dúvidas aqui. Acho que a primeira é um follow-up aqui em relação à operação internacional. Acho que vocês foram bem claros no que vocês estão pretendendo fazer para melhorar, né? Mas na cabeça de vocês, esse processo deve acabar ainda em 24 ou fica para 25, né? Qual que é o cenário base? E aí eu também queria entender, né, o que seria um ciclo de caixa normalizado para a companhia, né, para frente, pensando depois dos ajustes, né, que forem feitos na cadeia do internacional. Obrigado. Ô, Thales, obrigado aqui pelas perguntas. Eu vou responder aqui a primeira e eu vou passar a segunda pergunta do ciclo de caixa para o Rafa aqui também complementar. Mas sobre a questão do timing, eu acho que assim, é importante te dizer primeiro de tudo que esse tema internacional vai ser um grande foco nosso ao longo de 2024. Já está sendo, a gente acabou de anunciar aí no próprio release, a gente comenta sobre uma reestruturação, o Liel falou também sobre isso no começo, né, em que a gente agora junta os mercados
que a gente atende de maneira indireta via distribuidores, né, exclusivamente através de distribuidores, numa caixinha só para dar mais foco e também coerência entre esses mercados do nosso approach comercial, nosso approach, enfim, operacional como um todo. Então, isso eu acho que é um dos elementos. A gente traz uma nova liderança que já está embarcando agora na companhia ao longo do final desse mês, também para tocar a operação da Europa, que é o nosso principal mercado, que certamente tem uma série de oportunidades a serem exploradas, todas elas que foram mapeadas aqui ao longo desses últimos meses. A gente teve muita discussão, né, com o time da Europa, muita análise de dados também. Então tem uma agenda muito clara, né, para ser executada. É óbvio que essa agenda não é uma agenda de 3 meses, não é uma coisa, ela é um pouco mais, quer dizer, ela não é uma coisa como cortar um projeto de capex ou parar um certo investimento, né? Ela é uma agenda de construção, de desfazimento de certas dinâmicas. Existe, obviamente, por exemplo, esse movimento de desestocagem na Ásia, ele aconteceu muito fortemente, afetou aqui o trimestre, mas a gente acha que é um movimento que ainda continua esse tema de desestocagem ao longo de parte de 2024, né? Então, existe uma execução ao longo desse ano que, obviamente, como você bem conhece do nosso negócio, a temporada ela tem uma data muito clara para acontecer. Então, a gente é difícil precisar o quanto dessas ações que a gente tem a fazer já estarão todas elas em place ao longo da próxima temporada, que é agora, já no início do verão, no hemisfério norte. Então, por óbvio que esse é um tema que ele, talvez, o resultado full dessas ações, ele vai ser vão ser resultados para 2025. Mas, por outro lado, acho que é importante também enfatizar que, a gente mapeou diversas oportunidades de compressão de despesas dentro das estruturas, né, das estruturas internacionais, né, em várias frentes de custo, e tanto de operação quanto de N&A como um todo, né? Então, essas ações já estarão em implantação agora desde o início do ano. A gente vê algum nível de crescimento de volume em todas as regiões, né, internacionais. A gente vê algum nível já de expansão, ainda não é uma recuperação da escala que a gente já teve, né? E aí, de novo, tem vários efeitos por trás disso, né? E a gente não acha que, de novo, é uma recuperação de curtíssimo prazo, mas a gente acha importante enfatizar que já existe um nível de descompressão de volume para acontecer ao longo desse ano, né? Mas que talvez só esteja full na temporada seguinte. Mas isso já deveria ajudar também quer dizer, não vamos ter todos os problemas resolvidos, né? Agora, 1º de janeiro, então, óbvio que isso segue num ajuste ao longo do ano, né? Mas mesmo com esses primeiros efeitos, a gente já esperaria certamente não repetir o nível de EBITDA que a gente teve ao longo de 2023 na área internacional como um todo, né? A gente acha que o nível de EBITDA que a gente vai ter no ano de 24 deveria ter alguma melhora substancial por esses efeitos óbvios de melhoria de volume, por efeito dessas economias de despesa. Você sabe, a gente não dá guidance, então a gente não consegue te dar um número de para onde converge resultado, nada disso, a gente não tem a pretensão de fazer, mas é importante você manter em mente que as ações já estão mapeadas, as coisas já estão acontecendo, os resultados deveriam seguir numa trajetória de melhora, mas é um tema que leva alguns meses em implantação e, portanto, os efeitos totais só se darão aí ao longo de 2025. Eu vou passar aqui para o Rafa complementar a parte do ciclo de caixa. Vamos lá. Em relação ao nosso ciclo de caixa, né, e as principais linhas do nosso capital de giro, acho que você viu, né, Thales, a gente teve uma evolução importante, né, tanto no prazo médio de contas a receber, quanto no prazo médio de estoque. Agora, mesmo o estoque, quando a gente compara, né, com o histórico um pouco mais longo da companhia, a gente ainda está acima de níveis de prazo médio que a companhia já teve. Então, como consequência de todo esse processo, né, de melhoria dos nossos capabilities operacionais, S&OP, planejamento de demanda, a gente espera que o nosso prazo médio de estoque ele continue caindo, ainda tem uma queda adicional
no ano de 2024, né? E é um tema que a gente certamente vai continuar focando e trabalhando muito, não só em 24, mas nos anos seguintes também. Em relação a contas a receber, a gente acha que não é daí que vem o grande ganho, tá? A gente já teve uma redução importante, né, no quarto T 23 versus quarto T 22, mas não esperamos ganhos adicionais relevantes em relação a prazo médio de contas a receber. Por outro lado, no nosso contas a pagar, é um efeito duplo que a gente sofreu em 2023, né? Tanto pela queda muito relevante de compra de matéria-prima, a nossa compra de matéria-prima chegou a cair 55% mais ou menos durante o ano de 23, e além disso, né, o que a gente estava comprando também num custo mais baixo do que o custo que estava passando no P&L, né, que era mais relacionado a um período de compra lá de 2020, um custo de compra lá de 2022. Então, a gente imagina, né, que o que tem de ganho para frente ainda está muito relacionado ainda a uma redução adicional do nosso prazo médio de estoques e no contas a pagar uma normalização, e também não imaginamos ter motivos para ser muito diferente do que já foi no histórico, uma normalização do contas a pagar à medida que a gente volta a comprar a matéria-prima em níveis mais normalizados, né? Volta a produzir em níveis mais normalizados. Então, acho que essa é a evolução que a gente ainda espera para ver durante 2024 no nosso capital de giro. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Thales, pelas perguntas. Não havendo mais perguntas, vamos passar aqui para o André, para ele encerrar o call. Bom, é isso, pessoal. Acho que ficaram claros aqui. A gente tentou sempre, num processo de turnaround, é importante a gente conseguir ir ajudando vocês a verem as tendências, a verem os sintomas do negócio por trás, né, enfim, das coisas mais aparentes, dos números frios. Então, a gente tem sempre tentado trazer o filme, não a foto apenas, e ajudar a enxergar dentro desse filme todos os elementos que são onde a gente está focando para construir para frente, né? Então, a gente está engajado, acho que o time está motivado, tem um plano claro, tem um senso compartilhado desse diagnóstico da companhia e também das nossas prioridades. E essas são as bases. Tem um alinhamento muito grande aqui de continuidade dessa agenda, que é uma agenda que começou, acho que com bons sinais até aqui, a gente tentou deixar eles claros hoje, mas também com muita oportunidade para frente. A gente acha que o potencial da companhia é gigantesco, a gente vai seguir trabalhando nessa agenda, ela tem muito ainda para oferecer adiante. Não, quero agradecer essa oportunidade, acho que ficou claro aí onde a gente está, vamos ter a oportunidade de falar do progresso nos próximos trimestres. Muito obrigado. Bom dia a todos.